Vamos dar uma olhada numa atualização dessa situação nos Estados Unidos aí dos últimos dias, semanas, né? Protestos pró-Palestina e pró-Israel terminaram em confrontos em uma das universidades de elite do país. Os detalhes com a correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, os manifestantes brigaram em um acampamento montado por um grupo pró-Palestina. Um outro grupo, que apoia Israel, avançou contra a multidão e derrubou barricadas. Um spray foi usado durante o confronto. Houve correria, fogos de artifício foram disparados e muitos objetos foram lançados. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, afirmou que a polícia respondeu a pedidos de reforço no local. A confusão teria começado após o reitor da universidade dizer que as ocupações de manifestantes pró-Palestina eram ilegais. E após a madrugada de confrontos, o campus de Los Angeles da Universidade da Califórnia amanheceu nesta quarta sob forte presença policial. Alunos andavam pelo acampamento enquanto oficiais circulavam pela área. Atos como esse têm se espalhado por vários campi dos Estados Unidos, entre eles o da Universidade de Columbia, em Nova York, onde policiais foram chamados para desocupar o prédio em que manifestantes se instalavam desde a manhã de terça-feira. Mais de 300 pessoas foram presas em duas instituições da cidade. A polícia deve permanecer no campus da Columbia até o dia 17 de maio. Em Gaza, crianças em campos de refugiados no norte e no centro do território palestino expressaram agradecimento aos alunos pró-palestinos segurando cartazes com nomes das universidades americanas com a frase, abre aspas, obrigado pela solidariedade, fecha aspas. Grupos pró-Palestina querem que as instituições cortem laços com empresas que fazem negócios em Israel e condenam o apoio da Casa Branca a Tel Aviv na guerra em Gaza, que já deixou mais de 30 mil mortos desde outubro do ano passado. Tiago, o quanto que esses protestos têm a ver, claro, com o conflito em Gaza, mas o tanto que tem a ver também com tensionamentos aí das últimas 2 décadas da direita americana, do Partido Republicano, com a academia, né, com as universidades americanas. Qual que é o tamanho e o peso de cada um desses fatores em tudo que a gente está vendo aí? Olha, aquilo que podemos chamar de uma tempestade perfeita, porque nós temos já um ambiente em várias universidades americanas onde os alunos cada vez mais eles tentam expressar suas posições, seja a favor ou contra esse determinado assunto agora de Israel com a Palestina, mas em outros assuntos anteriores, e eles encontram cada vez mais uma universidade que não está tão aberta a aceitar e deixar esse tipo de manifestação ocorrer. Isso vem desde a década de 70, quando várias manifestações em relação à guerra do Vietnã aconteceram, e desde então as universidades elas tentaram segurar isso de uma forma ou de outra. Passa-se muitos anos e hoje a polarização nos Estados Unidos, principalmente há 6 meses das eleições, ela está num clima tão palpável, de uma forma tão clara e tão pesada, que qualquer assunto, desde os mais relevantes, como a guerra entre Israel e o Hamas, mas também assuntos mais corriqueiros, eles se tornam temas que representam de alguma forma essa polarização, e os estudantes são aqueles que incorporam essas insatisfações ou até essas divisões polarizadas de uma forma mais acentuada. Eu passei recentemente aqui no caminho à minha casa pela Universidade de George Washington e é um clima muito tenso. É um clima onde os estudantes eles estão tentando não só expor as suas posições, mas você escuta vários gritos que também não são necessariamente relacionados ao assunto no qual eles estão manifestando. Bom, vamos só ter uma dimensão, o Tiago citou ali até a experiência dele visual hoje, né? Mas vamos atualizar esses números para que vocês que nos assistem tenham uma ideia da dimensão, né? O número das prisões, os estados em que tudo está acontecendo. Os dados estão sendo compilados desde 18 de abril, que é o dia do início das manifestações. Desde então, 18 de abril, mais de 1.000 estudantes foram presos, manifestantes foram presos, e as manifestações ocorreram em 23 campos, em 21 estados, né? Ali a tela, esse mapa dos Estados Unidos deixa bem claro que vai de leste a oeste, de norte a sul, esses protestos nos Estados Unidos, protestos pró-Palestina nos Estados Unidos, nas universidades americanas. Lorival, o Trump hoje se manifestou, inclusive, né? Deu uma declaração muito forte, né? Dizendo que a ação da polícia contra estudantes é uma coisa linda de se ver. O quanto que esse tumulto todo ajuda ou atrapalha os dois
candidatos, tanto que ajuda ou atrapalha o Joe Biden e ajuda ou atrapalha o Donald Trump? É interessante porque o Joe Biden conta que decidiu disputar a eleição depois daquele protesto em Charlottesville, Virgínia Ocidental, em agosto de 2017, no qual uma pessoa foi morta, atropelada, e ali houve manifestações nazistas. E o Trump era o presidente, né, e declarou que havia pessoas boas dos dois lados, porque houve um protesto nazista e um contra-protesto. No entanto, hoje o Trump tenta surfar aí nessa ideia de que esses protestos são antissemitas, né, e de que ele estaria do lado, na defesa dos judeus. De fato, ele fez um governo com um apoio incondicional a Israel, né. Prejudica muito o Joe Biden, sem dúvida alguma, porque expõe as contradições no interior, não só do Partido Democrata, mas sobretudo do eleitorado democrata, né? Obriga, o que esses protestos, talvez, não sei o quanto é consciente nisso, até porque muitos protestos são espontâneos, não há uma liderança vertical em relação a isso, mas de forma mais ou menos subliminar, o que esses protestos estão tentando criar é um partido que seja crítico às políticas de ocupação feitas por Israel em relação à Palestina, à Cisjordânia, e Jerusalém Oriental e agora, de novo, a faixa de Gaza. Esse partido não existe nos Estados Unidos. Os dois partidos são muito alinhados com Israel. E aí existem gradações ao longo da história dos dois partidos, no qual, em alguns momentos, republicanos e democratas tentaram forçar a Israel a aceitar a criação de um Estado palestino, mas esses momentos se perderam, inclusive por causa do terrorismo palestino, erros cometidos de ambos os lados, que, enfim, impossibilitaram a criação desse Estado e permitiram o crescimento dos assentamentos judaicos na Cisjordânia, inviabilizando esse Estado. Existe desde 2005 um movimento nas universidades americanas chamado BDS, boicote, desinvesta e sancione. Boicote, desinvestimento e sanções contra Israel por causa da ocupação, da política de ocupação da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Naquele ano, inclusive, foi quando Israel se retirou da faixa de Gaza, por sinal, né? 2005, então. Então, esse é um movimento muito forte e que sofreu bastante perseguição, inclusive foi objeto de operações da máquina de propaganda comandada pelo Netanyahu, que tem todo um sistema para expor, cancelar essas pessoas nas redes sociais. Muitas dessas pessoas envolvidas nesse movimento foram expostas e sofreram existe toda uma brigada de estudantes, ou judeus ou pró-Israel, que enfrentam esse movimento também. Então, agora isso chegou a um clímax. Tiago, o Lorival coloca essa repercussão na política interna. Na sua leitura, o Trump tem conseguido tirar mesmo, e principalmente na perspectiva da Casa Branca e do Joe Biden, ele está reagindo de que maneira para reverter o Trump explorando esses eventos? Olha, o Trump, sim, de fato, ele está conseguindo tirar uma vantagem nessa história, porque o Trump, primeiro, ele é muito hábil em movimentar e gerar notícia em cima dele, em cima da opinião dele. Segundo, esse é um assunto onde não existe uma resposta correta para o Biden em termos eleitorais. Qualquer caminho que ele venha se posicionar, na verdade, qualquer coisa que ele venha falar em relação a isso vai prejudicá-lo, porque o momento agora é tão forte, tão polarizado, e o Biden ele precisa do voto dos estudantes, ele precisa de todos os tipos de voto, ele precisa mobilizar grande parte dos eleitores democratas, que não estão muito animados com ele, a se levantarem e saírem de casa para votar no dia da votação, e essa situação ela torna muito problemática a capacidade do Biden de tanto expressar
qualquer avanço, qualquer benefício que venha sendo gerado pela economia ao longo das últimas semanas, porque esse assunto se tornou secundário. E o assunto primário que está ocorrendo ocorrendo nas universidades, isso expõe um problema de indecisão do Biden, onde não existe uma resposta correta. Hoje, em Washington, conversando com alguns assessores da Casa Branca, um deles mencionou algo muito, muito particular, que ele falou que essa situação que está acontecendo agora e a situação da guerra entre Israel e Palestina como um todo, ela é para o Biden uma coisa muito parecida com o que foi a crise dos reféns do Irã em 1979 para o Jimmy Carter, ou seja, uma situação onde cada dia que passa, a capacidade de tomada de decisão do presidente se torna mais complexa e não vai necessariamente se converter em um benefício eleitoral. Então, para o Biden é uma situação extremamente complexa. O Trump sabe tirar vantagem disso. O Trump está apontando erros que vão desde aspectos conceituais, dizendo que essas universidades elas representam antros que fomentam ideias de esquerda que colocam os Estados Unidos em risco, até a questão da falta de ordem que existe nessas universidades. Para o Trump, isso também traz a vantagem que ele precisa urgentemente levantar a sua capacidade de caixa, ele tem bem menos recursos financeiros para essa campanha do que o Biden tem, e ele também está enxergando esse momento como um momento extremamente importante para conseguir angariar fundos de vários empresários americanos que são ligados, de uma forma ou de outra, a Israel. Ô, Lorival, está tendo muita comparação também na imprensa americana com os protestos contra a guerra do Vietnã. Tem muita similaridade, embora lá morreu gente, né? No final dos anos 60. Agora, aparentemente, ainda não. Mas tem comparação? O que se poderia argumentar é que foi assim que começaram os protestos contra a guerra do Vietnã, né? Hoje a gente estaria no que poderia ser o início de um grande movimento que ganhou proporções muito maiores. O mesmo pode ser dito depois da morte do George Floyd, né? O movimento Black Lives Matter, que atingiu o seu auge naquele período, no meio da pandemia, né? E que também cresceu. Ainda não estamos nesse lugar, né? Hoje teve uma votação na Câmara dos Deputados de uma proposta do Mike Johnson, presidente da Câmara, que é republicano e trumpista, para que seja adotada um conceito que foi criado pela Aliança Internacional da Memória do Holocausto em 2016, que basicamente coloca ataques a Israel como sendo um ataque à coletividade judaica, como sendo antissemitismo. Identifica dessa forma. E aí essa lei foi aprovada na Câmara e agora vai para o Senado. O interessante foi a votação em si. Foram 320 votos a favor e 91 contra, dos quais 70 democratas votaram contra e 21 republicanos votaram contra. E dos 21 republicanos que votaram contra, foram os mais à direita que votaram contra. E aí é muito interessante, porque os republicanos, eles têm, nos últimos anos, defendido a liberdade de expressão, inclusive nas universidades. Eles têm sido contra manifestações, ou seja, você fazer repressão a manifestações e falando da liberdade nas universidades, né? Por outro lado, os republicanos também se colocam contra o que chamam de cultura woke, né, que aí entra na questão de um direcionamento da educação, não só na universidade, mas em todo o ensino, em favor da identidade de gênero, das questões da homossexualidade, dos transgêneros e a questão racial também, uma conscientização sobre as questões raciais. Tudo isso é chamado de cultura woke e a direita é contra isso. E agora, então, essas coisas sofrem uns alinhamentos cruzados muito interessantes, né? Então, você tem a esquerda democrata defendendo os palestinos e a extrema-direita, a extrema-esquerda democrata e a extrema-direita republicana preocupada com os rumos desse tipo de censura
a expressão, né? Mas no meio tem o Joe Biden precisando do voto, como disse o Thiago, do voto da esquerda democrata, que ele está perdendo. Não é que essa esquerda vai votar no Trump, é que ela apenas não vai votar e ele precisa desses votos. E também do voto moderado, sobretudo. O Biden precisa conquistar o voto moderado, assim como o Trump precisa. É esse voto que vai decidir a eleição, o voto moderado. Então, os moderados não gostam de bagunça, de desordem. Então, na medida em que eles veem manifestações, acampamentos nas universidades, aulas suspensas, a aula passando a ser híbrida, passando a ser ensino à distância, a polícia indo, tentando conter tudo isso, e identifica todo esse movimento com a esquerda democrata, sim, eles tenderão fatalmente a apoiar o Trump. Thiago, bem brevemente, porque nosso tempo encerrou praticamente. Deve resultar, tem alguma aposta de um desfecho num curto ou médio prazo? Não, por enquanto não. Isso tudo depende de vários fatores, inclusive de um posicionamento do próprio presidente, né? O que o Biden vai fazer? O que o Biden vai dizer? Como que o Biden vai se posicionar? Na Universidade de Brown, eles lá teve um desfecho, eles tomaram uma decisão onde, num acordo entre os manifestantes e a direção da universidade, que haverá uma votação para ver se haverá um desinvestimento da universidade em empresas ligadas a Israel ou não. Então, um dos fatores que pode acontecer são negociações individualizadas da universidade ou um posicionamento mais forte do Biden que gere uma resolução para isso. Thiago de Aragão, muito obrigado. O senhor da Arco Internacional, da Arco Advice Internacional, muito obrigado por estar conosco hoje, Thiago. Obrigado a vocês, um grande abraço. Lorival Santana também, muito obrigado. Até amanhã, meu amigo. E para você